Olá, estamos abrindo a primeira oficina de luthieria dentro do projeto Minerva Cachoeirana, Ensinamentos de uma Filarmônica Secular. Projeto esse da Lei Emergencial de Cultura, Lei Aldir Blanc, apoio financeiro da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Para uma filarmônica ter uma oficina de luthieria é fundamental. Com uma oficina dessa a gente consegue resolver mais de 70% dos problemas do dia a dia dos nossos instrumentos. E a Minerva Cachoeirana teve essa experiência quando a gente teve a iniciativa de fazer a oficina. Até ali, praticamente todos os serviços de luthieria eram feitos em Salvador, em Feira de Santana, em grandes centros. E a gente às vezes ficava sem o instrumento por detalhes. E a partir dessa iniciativa nós deixamos de ter instrumentos parados, às vezes por pequenos reparos, recuperamos instrumentos que já estavam em desuso, trazendo eles de volta para servir a filarmônica, para servir a escola de música. Então é de fundamental importância que as filarmônicas invistam em oficinas a partir de treinamento dos próprios músicos, onde eles passam, além de músicos, ser luthiers. Isso não requer grandes investimentos, mas dá um retorno fantástico em termos de ter os instrumentos funcionando o ano todo e servindo a filarmônica e a escola de música. Então é um projeto importante para qualquer filarmônica e é uma iniciativa que toda filarmônica deve ter. Existem projetos que fazem o treinamento desses músicos, geralmente a partir de outras filarmônicas que já têm essa experiência de oficinas, e aí eles constroem esse projeto e oferecem às filarmônicas, a partir de cursos de média duração, o treinamento básico, né? Que é aqueles pequenos reparos, aquilo mais importantes que já resolve ali 70% dos problemas. A partir daí o músico vai se especializando, né? E às vezes alguns se destacam nessa função de luthier. Na nossa experiência aqui da Minerva Cachoeirana, nós treinamos 2 músicos, Ribamar, um bom trombonista, e Luiz Eduardo, um tubista. Treinamos a partir de um projeto da Filarmônica União São Felista. Eles primeiro fizeram esse curso em forma de oficinas, que foi oferecido a todas as filarmônicas aqui da região à época, e depois eles aprofundaram esses conhecimentos a partir de um curso de 4 meses. E quando retornaram aqui para a Filarmônica, passaram a resolver 70% dos nossos problemas. Então hoje a gente tem praticamente todos os nossos instrumentos funcionando, não temos aqui instrumentos aguardando reparos. Em um caso ou outro extremo, quando o caso mais pontual, aí sim a gente leva para ser assistido por uma oficina mais especializada, mas isso se resume a 30% dos nossos problemas. Hoje a gente não tem mais problema de instrumentos parados a partir desse projeto de oficina e de luthieria. Olá, agora eu vou apresentar o nosso ofício de luthier, o trabalho que desenvolvemos aqui na oficina da Sociedade Litero-Musical Minerva Cachoeirana. Mas antes disso, eu também vou falar sobre a minha trajetória aqui dentro da Sociedade Filarmônica, porque antes de ser luthier profissional de reparo de instrumentos, eu sou músico da sociedade. Aí eu e meu amigo técnico de luthier, Ribamar, nós somos músicos desta sociedade, e aí eu sou tubista da sociedade da Filarmônica Minerva Cachoeirana e ele é trombonista. Diante disso nós temos, antes de ser luthier, nós temos por volta de 15 anos, Ribamar? Uns 20 anos. 15 a 20 anos com música
na Minerva Cachoeirana. E aí, irmão, pode até trazer um pouco também da trajetória dele aqui, enquanto músico da sociedade. Olá, gente, meu nome é Ribamar, sou músico e professor da escolinha da Minerva Cachoeirana. Estou aqui na Minerva desde já tem uns 23 anos, juntando uma escolinha como músico da banda. E comecei a tocar bem novo aqui na Minerva, né? Desde os 11 anos. Entrei com 9, peguei o instrumento com 10 anos. Quando foi com 11 anos, comecei a tocar na Minerva. E estou nessa trajetória até hoje na Minerva, né? Aí, como meu colega Luiz falou, a gente vai falar um pouco da oficina da Minerva, como a gente aprendeu, essas coisas, né? Bom, aí, mas antes de adentrar nessa fala a respeito da Filarmônica, é importante também a gente levantar o legado familiar, de certa forma, que tem com relação a esse contato com a sociedade filarmônica. Por quê? Porque Ribamar provavelmente ele teve um parente ou alguém próximo que viu a Minerva tocar, se interessou e aí transmitiu esse gosto, essa paixão para ele. Ou então, o meu caso, no qual a Filarmônica, a paixão pela Sociedade Litero-Musical Minerva Cachoeirana está na família desde meu avô. Porque meu avô, seu Arlindo Cristiano da Silva, ele foi maestro aqui dessa sociedade, ele foi o regente dessa sociedade, foi músico, e aí meu tio, enfim, é um legado familiar que muitas vezes é transmitido, ou então de uma pessoa que vê e se interessa e transmite esse gosto para a próxima geração. Bom, mas agora nós vamos falar um pouco também do que consiste esse espaço aqui, esse espaço da oficina de reparo de instrumentos da Minerva Cachoeirana. Bom, aqui nesse espaço nós fazemos diversos tipos de serviço e trabalho voltado com reparo de instrumentos de sopro. Desde solda, desamasso, desempenho de bomba, de vara de trombone, sapatilhamento. Tem uma série de soldas, inclusive aqui com o nosso maçarico, certo? Vocês podem observar. Uma série de serviços, uma série de trabalho que isso aqui é feito aqui dentro dessa oficina. E aí, como foi que essa profissão de luthier chegou até mim e a Ribamar? Essa ideia, né? Essa ideia, esse trabalho, essa possibilidade. Porque questão de conserto de instrumento é muito caro. E a Filarmônica não tem esses recursos de comprar instrumento, consertar o instrumento. E apareceu um projeto de luthier, que foi lá em São Félix, na Filarmônica União Socialista, com o maestro André. Ele fez o convite à Filarmônica e fez esse convite à Minerva Cachoeirana. Era uma parte de luthier e editoração e pastura, né? Exatamente, editoração e pastura. Meu colega, Roberto Presidente, e aí ele deu essa ideia a gente, que se a gente não poderia tomar esse curso para poder ajudar a Minerva, né? Então, eu mais o nosso colega aqui, Luizinho, a gente tomou esse curso. Era a parte de conceito de instrumento, que é luthieria, e a parte de editoração, editar partituras. Aí tem dois colegas nossos que foi para a parte de editoração de partituras, e eu, Luizinho, a gente fomos na parte de luthieria. Às vezes, quando o instrumento que a gente vai tocar está quebrado lá, e na hora a gente tem como resolver. E antes não tinha como resolver, aí tinha que mandar para Salvador. Ou até para São Paulo. Para São Paulo, porque tem determinados níveis de complexidade, de problema que o instrumento apresenta, que muitas vezes você precisa mandar para fora daqui, mandar para o Sudeste, para lá conseguir ser feito esse serviço. E aí agora com a oficina aqui, isso já não é mais necessário. Certo? Teve situações de instrumentos que a gente via que o instrumento estava praticamente perdido, não é? Aí a gente pegava aqui no meio do processo da atividade do trabalho de reparo de instrumentos e a gente conseguiu levantar esse instrumento, trazer esse instrumento de volta, entre aspas, à vida. Né? Dar a vida de novo a esse instrumento. Então, essa oficina aqui, ela também, a gente entrou nesse processo e aí esse aprendizado, lógico, a gente veio construindo no dia a dia.
A cada acerto que nós íamos conseguindo a partir de um reparo do instrumento, a gente ia aprendendo alguma coisinha. Então, é importante levantar também que isso aqui é um aprendizado constante. Todo dia a gente está aqui nesse processo, todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está vendo uma coisa nova, um serviço novo, algo diferente. Aí é algo muito, como é que eu posso falar? Inspirador, certo? Bom, mas aí, além disso, nós vamos agora também fazer uma apresentação do nosso espaço, mostrar algumas coisinhas, certo? E também mostrar alguns instrumentos. Mas também a gente pode falar o que é o luthier, né? Sim, verdade. Aí... Mostrar de fato o que é o luthier. E aí, se você quiser, sente-se à vontade. Então, o básico do luthier é manter os instrumentos da filarmônica funcionando, né? Um exemplo é uma limpeza, quando quebra um instrumento a gente solda, um instrumento de vareta, tocar uma sapateira, coisas para o instrumento funcionar. É um processo de retroalimentação, né? A gente conserta, faz o serviço e a filarmônica devolve um instrumento à filarmônica, tanto é que tiveram vários músicos aqui que, de certa forma, não só da filarmônica, claro, mas músicos da filarmônica que tiveram seus instrumentos, de certa forma, revitalizados, e hoje eles estão podendo fazer uso dos seus instrumentos justamente por conta desse trabalho que a gente desenvolve aqui. Então, por isso eu vou até ressaltar a importância de você ter essa oficina de reparo, porque como ele estava falando, a importância de você ter, eu vou até um pouquinho além, é de ter uma oficina de reparo no interior, porque geralmente, quando você precisa levar um instrumento para consertar, você tem que levar para Salvador, certo? E aí, muitas vezes nós aqui agora com essa oficina, a gente chega a pessoas que trazem instrumentos de Maragogipe, Curitiba, Cruz das Almas, Santo Amaro, ou seja, de vários lugares. E também a gente nesse processo já pegou instrumentos até de pessoas de Salvador para fazer serviço aqui nessa oficina. Então, trazer de fato nesse processo também é o que? A importância do trabalho de luthier, certo? Porque é uma profissão que você não vê muitos profissionais. Exatamente, é escassa, e tem muitas profissões que estão se tornando escassas mesmo, e a de luthier é uma delas, certo? Porque você tem pouca gente. A maioria dos luthiers que a gente vê, eu até trago até um ponto que é o seguinte: a maioria dos luthiers, dos profissionais de reparo, eles trabalham com instrumentos de corda, enquanto de instrumento de sopro a gente não vê, tem quase poucos. Eu conheço poucos. Aqui em Cachoeira, aqui na região do Recôncavo, diga de certa forma, são museu e Ribamar somente. E tem o maestro André. Isso, André, que é o mais antigo aqui da região. Que ele tomou esse curso, se eu não me engano, em São Paulo, na época lá, e isso já tem tempo. Então, muito tempo. Na região assim, que consertava os instrumentos, era ele. Isso. Então, ele teve essa sensibilidade, né, de fazer esse projeto para poder, a filarmônica, os próprios músicos, consertar os instrumentos, mesmo que seja o básico. É uma solda, é trocar uma sapatilha, só mesmo para o instrumento funcionar. Um exemplo, para a gente desamassar um instrumento, aí tem que ter uma ferramenta, aí a gente já improvisou, a gente pega um cabo de vassoura, pega na campana com um pano e vai para poder desamassar. Porque geralmente eles usam um ímã para fazer esse processo. Como mesmo uma vez que a gente pegou um tenor, o tenor estava torto, o corpo dele estava torto. Então a gente teve que botar um ferro dentro. A gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente foi para levar para um profissional, mas ele cobrou muito caro. Aí foi o instrumento da filarmônica. Aí a gente, como é que vai fazer? Pensando, aí teve uma ideia, botar um ferro dentro e fazer o fogo. Segurou, botou ele num apoio e começou a forçar um pouco. Desmontou ele todo, tirou as chaves todas e fez esse processo. Botou um ferro dentro, puxou com a mão devagarzinho. Foi trazendo ele devagarzinho, desempenhando bem aos pouquinhos, desempenhando aos poucos, e aí foi colocando. Então, pessoal, um luthier é como se fosse o médico do instrumento, né? Cuidar da saúde do instrumento. Então, aí, o luthier, ele tem essa preocupação de o instrumento funcionar bem para o músico, né? E
é questão de instrumento de metal, de vareta. E as filarmônicas tem que se preocupar um pouco mais de ensinar o menino como manusear o instrumento, né? E é justamente, né, velho? Aí você tocou num ponto extremamente interessante, que é o seguinte: essa questão lá do funcionamento do instrumento, porque muitas vezes o próprio músico ele não sabe como funciona o instrumento dele. Porque por agora mesmo, né, eu fiz um reparo de um trombone, né? Eu tava lá olhando o instrumento, eu peguei, encaixei a bomba, só que ele tinha um desnível. Tinha um desnível no encaixe da bomba, da pompa. Porque quando eu encaixava, ele ficava faltando um pedaço. Aí quando eu invertia a posição, ele encaixava, fechava todo, mas o salivador ficava pro lado contrário. Aí eu perguntei, eu entrei em contato com o dono, né? Eu perguntei, vem cá, essa parte aqui é assim mesmo? Ele, eu sei lá. Ele não sabia nem responder como era que funcionava. Se tinha algum desnível, se esse desnível existia, ou se foi algo que veio do outro dono, enfim. E o músico velho, né? De muitos anos. Músico antigo. Como vê a deficiência de ter um curso, né, de luthier das filarmônicas, para poder. Porque um exemplo, o músico não sabe que essa bomba aqui, que é a primeira bomba de qualquer instrumento de metal de bocal, essa primeira bomba aqui do primeiro pisto é de Fá. Essa aqui chama bomba de Si. E aqui chama bomba de Ré, que é o Ré grave. Isso. Então, e aí a de cá geral. E a bomba é geral aqui. Porque se você. É onde afina o instrumento. Questão, as outras afina, mas o mais importante para afinar o instrumento é a geral. E também tem a ver que se você. E ela também mais geral, tanto por conta da afinação, como também porque se você tirar ela, o instrumento não produz som nenhum. O instrumento não produz som nenhum aqui, se você tirar essa bomba. Aí o instrumento não sai som nenhum. Agora, se você colocar, aí ele vai produzir som. Aí, por exemplo, se você tiver. Aí muitas vezes quando a gente está fazendo um reparo no instrumento, às vezes a gente está vendo alguma dificuldade de encaixe de bomba. Aí a gente tem, por exemplo, quando às vezes acontece o seguinte, porque todos esses botões aqui, eles têm uma numeração. Aí aqui é o pisto 1, 2 e 3. O pisto de Fá, o pisto de Si e o pisto de Ré. Aí cada um tem sua numeração. Tem instrumento que tem uma quantidade maior, aí tem 1, 2, 3, 4, tem até 5, certo? Mas aí tem 1, 2, 3. Aí se você pegar o 1 e colocar no 2, e inverter a ordem dos pistos, o instrumento não vai produzir som nenhum. Por quê? Porque aqui tem o processo de furação do instrumento, que para cada pisto desse ele encaixe no lugar perfeito para fazer o quê? Fazer com que o ar circule pelo instrumento inteiro, e aí que ele possa produzir o som que vocês quando ouvem um músico tocando, é justamente porque é aquele som que é resultado justamente da passagem do ar pelo instrumento inteiro. Aí, por exemplo, se você quer produzir uma nota, as notas de pisto solto, Dó, Sol, Mi, o Sol agudo, o Dó 3, aí eles são com pisto solto. Por quê? Porque o ar, claro, sai do músico, aí passa pelo bocal, e aí ele vem, preenche o instrumento inteiro e ele passa pelos três pistos até produzir essas notas de pisto solto. Se eu quiser tirar o Fá aqui, aí o ar é direcionado, justamente porque ele é uma etapa passagem do ar geral, e aí o ar é direcionado, aperta aqui no primeiro pisto, e aí o ar é direcionado para essa bomba de Fá, e aí a gente produz a nota do Fá, ou do Si bemol, ou do Ré agudo, do Si bemol agudo, e assim por diante. Aí quando você tem nota de pisto fechado, Dó sustenido, Fá sustenido grave, aí são o quê? É o resultado dos três pistas fechados que ele fecha, e aí o ar é direcionado para o local que você tem a produção dessa nota. Então, às vezes é importante também a gente conhecer como é que funciona o instrumento, para ter um certo cuidado. Para a gente ter esse certo cuidado, certo? Muitas vezes já chegou aqui, né, Ivan, músicos que meu instrumento não está saindo som. Aí eu olhava se tinha alguma coisa dentro, se tinha alguma coisa impedindo o som, e quando eu ia olhar os botões, os pistos fora do lugar.
Porque o músico tirou, na hora não prestou atenção, botou os pistos de qualquer forma, Isso. na hora o som não saía. Pois é. Aí eu uma vez, de certa forma, eu me deparei com essa situação. Porque meu instrumento estava lá, eu desmontei meu instrumento todo para limpar, né? Porque sempre tem essa questão de que precisa limpar o instrumento. E aí eu desmontei. Só que meu instrumento era um pouquinho mais novo, aí a numeração dele era diferente. Aí eu tive que desmontar, e depois quando eu montei o som travou. Aí eu tive que tirar tudo. Aí abri pista por pista e fui olhando a numeração. E que questão. Aí que eu aprendi, eu comecei a entender. E isso tem mais de 10 anos que eu fiz isso. Eu já conheço esse processo da numeração dos pistas. E também tem questão, né, que às vezes os pistos não tem numeração. Isso. Aí é questão da experiência do músico, né? Até do, de você do olhar treinamento. mesmo. Você olhar mesmo. A gente já é acostumado, a gente pode tirar todos os pistos, botar em um lugar seguro para poder. Sem estar necessariamente na ordem. Porque a gente já tem uma certa experiência, né? Isso, a gente já olha e vai. E a questão do pisto também, que ele é bem sensível. Um exemplo, se a gente tirar esse pisto aqui, dar qualquer tombo nele aqui, já é. Aqui eu vou tirar aqui pra vocês verem. Aqui é assim, ó. Eu tô com esse pisto aqui. Se ele tomar qualquer queda, ele pena, porque ele é muito sensível. Apesar dele ser de metal, o metal que constitui essa parte do instrumento é frágil. Aí qualquer coisinha ele empena, e se ele empenar, ele afeta na sonoridade do instrumento. Na verdade, ele não vai nem descer. Porque ele trava. Ele é um nível perfeito ali que ele encaixa ali. Qualquer tombinho que ele tomar aqui, qualquer superfície, ele pena. Ele pena mesmo. Com um certo músico nosso, no dia da apresentação, ele pegou e tirou os pistos. E na hora ele deixou o pisto cair na pia assim, ó, caiu uma besteirinha. Daqui a pouco ele chega e me liga. Ô professor, meu instrumento, o bicho não quer descer não. Aí eu perguntei ele, o que é? O que aconteceu? Não, eu só estava lavando e o bicho não quer descer. Eu falei, eu falei, você deixou o pisto cair em alguma superfície aí, ele deve ter penado. Não, professor, não deixei não, você deixou. Ele, acho que ficou com medo de falar, porque a questão de consertar instrumento, como eu falei, é caro. Eu falei, melhor você falar a verdade para ajeitar seu instrumento. Ele, não, eu estava lavando os pistos dentro da pia e eu deixei cair empenou. Falei, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Então eu peguei o instrumento dele e desempinei o pisto. E essa questão de desempenar o pisto é uma improvisação, né, do luthier, porque se fosse como profissional, eles têm uma máquina, tem tudo direitinho, que eles, em questão de 15 minutos eles desempenham um pisto. Mas a gente aqui que, como eu falei, toma um curso básico, aí se pega pedra pume, mas também pedra pume e óleo. Aí a gente encaixa aqui ao contrário e começa a fazer um processo de desempenho mesmo. Porque o que acontece? Aqui o encaixe é perfeito, certo? Ele encaixa certinho, mas cá embaixo ele é um pouquinho mais apertado. Por quê? Porque isso é tudo aqui, toda a produção, toda construção de um instrumento é engenharia. É tudo milimetricamente calculado, tudo bem feito, é feito por máquina. Então, por exemplo, porque se a gente tirar isso aqui, para que o pisto não desce e caia, ele aqui embaixo ele é um pouquinho mais apertado. Ele é mais fechado do que na parte de cima. E aí, justamente por isso, a gente utiliza dessa construção do instrumento para fazer o desempenho do pisto do instrumento. Outra questão também é que, justamente esse processo de reparo e de limpeza, de cuidado com o instrumento, principalmente quando a gente está fazendo algum serviço aqui na oficina, por não ter os equipamentos de certa forma, eu não vou falar adequados para o reparo, a gente acaba se valendo de alguns artifícios e artimanhas que... Improvisações. Exatamente. E aí nós nos valemos muitas vezes da física para fazer certas coisas, como por exemplo, isso aqui é uma superfície que está
com desnível, a gente coloca ela numa superfície nivelada e aí acaba fazendo com que ela volte para a direção. Ou então, algo que eu faço e que eu já tenho o costume de fazer, que é o quê? Para destravar bombas de instrumento. No caso, geralmente eu me valho da dilatação de metal. Certo? Eu me valho da dilatação do metal, porque eu vou aquecer o metal, a parte que está travada, eu vou aquecer ele colocar um produto para soltar, para folgar esse metal e vou aquecer ele. Aí o processo de aquecer vai fazer com que uma parte do metal aumente de tamanho e a outra não. Aí quando ela aumenta de tamanho, eu consigo remover. Aí eu consigo fazer esse processo de remoção através da dilatação do sólido. Que aí é até bom para os alunos, que é direcionado também para adolescentes isso. Aí essa questão da dilatação de sólidos que a gente acaba se valendo aqui, certo? Para fazer esse processo de desempenho, remoção dessa peça que ficou presa, né? No final das contas. E na verdade, a própria música, né, ela é física, porque som, onda, comprimento de onda, a onda sonora, enfim. A questão, como o nosso colega Luiz falou aqui, de a dilatação do metal, a gente faz isso com fogo. Então a gente não recomenda fazer, como não tem o conhecimento, fazer isso em casa, né? Porque isso pode ser perigoso, pode se queimar, ou a questão mesmo de ter um acidente, entendeu? A gente se preocupa muito aqui, quando o Roberto fez a oficina, ele se preocupa muito na questão da segurança, entendeu? Porque, queira ou que não, umas partes a gente tem que saber manusear a ferramenta, porque a gente pode se cortar, pode até mesmo se queimar. Como a questão do aquecer o instrumento, a gente vai aquecer na hora, vai pegar na mesma hora, não. Ali vai estar muito quente aquela superfície e pode ter uma queimadura, entendeu? E aí é importante também, realmente, certo? Que isso aqui, todo esse serviço é feito por nós que somos profissionais treinados, certo? Nós temos, de fato, o treinamento para lidar com esse tipo de equipamento, porque quando a gente fez o curso, uma das primeiras coisas que o professor da gente, o maestro André, ensinou foi justamente trabalhar com maçarico. Ele ensinou a gente a trabalhar com maçarico. Não foi, vocês vão fazer só, não. Primeiro ele ensinou a gente como é que acendia o maçarico. Aí depois que a gente aprendeu a acender, aí agora vocês vão fazer a gente vai desempenhar fazer um processo aqui. A gente nem soldou primeiro. A gente foi primeiro justamente fazer o quê? Remover uma bomba. Aí ele ensinou a gente a remover para a gente aprender a manusear o maçarico. Aí depois que a gente aprendeu a manusear o maçarico, a gente foi trabalhar com solda. Porque assim, envolve produtos diferentes. Produtos químicos, né? Isso, exatamente, produtos químicos. Como, por exemplo, a solda. Isso aqui é um produto químico, é o estanho. Certo? Que ele, inclusive, eu coloco até a questão da proteção para fazer esse serviço. Por quê? Porque isso aqui, quando a gente esquenta ele com o maçarico, ele derrete. Certo? Só que quando ele derrete, ele libera uma fumaça. Certo? E essa fumaça, ela pode ser tóxica. Então a gente tem um cuidado redobrado, justamente para que não ocorra um incêndio, certo? Ou algo que venha a causar um ferimento ou um dano. Certo? Porque nós somos profissionais treinados e preparados para esse tipo de serviço. Então, não façam em casa nenhum tipo de serviço desse, só limpeza. Aí agora vamos explicar um pouco mais da limpeza do instrumento, né? Para poder o instrumento ficar conservado e durar mais anos. A gente primeiro vai fazer com o instrumento de bocal, metal. A gente vai explicar como limpar, tirar as bombas com calma, que não precisa pressa. Aí agora vamos tirar as bombas, né? Tirar os pistos, tudo bonitinho. E também vamos entrar na questão que muitas vezes quando a gente não manuseia o instrumento, faz todas essas coisas, a gente larga o instrumento lá no canto. E isso pode estar problema em que os pistos ficam duros, não descer, ou até as bombas
ficar presa no lugar por causa da sujeira que vai acumulando, entendeu? E aí a gente vai mostrar justamente como esse instrumento aqui, lembrando que ele estava parado, certo? E aí eu comecei já a trabalhar nele, fazer um processo, mas ainda não está concluído. Então a gente vai mostrar alguns pontos que está com sujeira ainda, que a gente vai mostrar mesmo como é que fica. E aí depois de removida essa sujeira, como é que ele vai ficar. Vamos primeiro explicar como é que tira as bombas, né? Como eu falei, a questão da conservação do instrumento. Não podemos, por exemplo, pegar o instrumento e largar ele lá no canto, né? Porque isso pode prejudicar o instrumento de uma forma. Por exemplo, sujeira, né? A questão das bombas. São essas bombas aqui. Que se ela ficar muito tempo sem, por exemplo, tirar ela, por exemplo, aqui. Aí sempre o músico tem que estar sempre tirando as bombas, né? Porque se deixar lá no canto, isso vai criando uma crosta na bomba, e isso quando o músico for tentar tirar, vai dar um trabalho, né? Às vezes fica muito presa. E nisso, quando acontece esse tipo de situação, temos que... Pela maçarico, né? E uma coisa, quando conserta o instrumento sempre vai ter um efeito colateral. Um exemplo, uma solda, ele pode mudar um pouquinho a estética. Dependendo do problema do instrumento, ele vai ter a estética dele vai mudar um pouco. A solda vai ficar um pouquinho... Mas infelizmente é isso aí que vai acontecer, né? Pois é, né? Aí, mamãe. Por exemplo, aqui nesse instrumento mesmo, né, a gente precisou fazer algumas coisas que infelizmente afetaram a estética dele. Por exemplo, essas marcas aqui, certo? São justamente marcas do quê? É marca de maçarico. Porque o metal, quando ele esquenta, ele tem uma certa essa cor. Quando ele esquenta, ele fica assim. Por quê? Porque acaba danificando, entre aspas, a coloração original dele. Mas infelizmente isso aqui é um efeito colateral, certo? Que acontece quando a gente precisa esquentar algum tipo de instrumento com esse tipo de coloração. Aí sempre vai acontecer algum efeito colateral desse tipo, certo? Então é importante que, para que o seu instrumento, se você não quer que o seu instrumento mude de cor, certo? Por conta esteticamente, por conta desses tipos de intervenção, porque isso aqui é uma intervenção, é algo invasivo. Você cuida do instrumento, remove as bombas, lava ele sempre com frequência, está sempre tirando as bombas, passando uma água, utilizando uma esponja para fazer a limpeza. É fazer justamente a limpeza preventiva, certo, do seu instrumento, para que você cuide dele, para que você mantenha ele esteticamente, tanto externo quanto internamente, organizada, com a estética bonita por fora e por dentro, certo? Então, agora nós vamos, nós vamos remover as bombas, certo? E aí mostrar o processo de limpeza, como é que a gente vai fazer esses pequenos cuidados, porque isso aqui que a gente está mostrando são pequenos cuidados para que você mantenha seu instrumento limpo e também você possa obter uma performance na hora da execução musical, certo? Pode remover se quiser, se à vontade. Então vamos primeiramente remover as bombas, né? A bomba geral, com cuidado, botar em uma superfície reta. Isso, uniforme. Sim, como nosso colega estava falando, a questão das bombas, né? Que sempre tem que estar tirando. Porque quando ele fica muito tempo assim, a crosta, ele gruda aqui. Aí é a questão que a gente tem que ter os efeitos colaterais, né? Do instrumento. Por exemplo, a gente teve que botar um maçarico aqui, esquentar e bater um pouco com o martelo, com o pano aqui, com cuidado, para poder também ter esse cuidado de não machucar o instrumento, né? A gente bota o pano no martelo aqui, bate para poder remover. Infelizmente é assim. E aí tem situações que às vezes o instrumento
ficou tanto tempo parada que o músico não fez a remoção das bombas com o intuito de limpar, que muitas vezes a gente tem que apelar até para uma técnica um pouco mais invasiva, que é algo que, de certa forma, que a gente faz aqui, que eu particularmente às vezes eu faço, justamente para evitar que às vezes a bomba está tão presa, está tão travada aqui no instrumento por conta da saliva que escorre, que acaba travando e criando uma crosta, que para evitar de dar com o martelo aqui e aí acabar amassando e prejudicando até a passagem de ar, eu prefiro muitas vezes remover a peça, né, apelar para a solda, colocar um material que geralmente eu tenho aqui, certo? Para poder remover de uma outra forma sem danificar muito o instrumento. Eu preciso desoldar, muitas vezes eu tenho que fazer isso. Chega um ponto em que eu preciso desoldar a peça e fazer essa remoção. Mas esse aqui, felizmente, não precisou fazer isso. Ele já está praticamente solto. Aí aqui, pessoal, eu vou mostrar a vocês. Isso aqui, ó, é justamente a bomba aqui, ó. Ele, provavelmente a pessoa que tocava esse instrumento, ela deixou essa bomba aqui muito tempo presa. Aí você observa que tem aqui, ó, essa crostazinha, tá mudando, a cor tá diferente, é justamente porque aqui houve um acúmulo de saliva, e esse acúmulo de saliva fez com que a bomba ficasse presa, certo? E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer o processo de limpeza desse material, para tirar toda essa crosta, todo esse acúmulo de saliva que fez justamente com que ele mudasse de cor, para que ele possa passar tranquilamente e sem dificuldade, e possa ser removido sem dificuldade também. Aí agora vamos fazer o processo de remoção das outras bombas, certo? Aqui também ela está um pouquinho suja, certo? E aí a gente vai fazer justamente esse processo de limpeza de algumas peças. Essa daqui particularmente ela já está limpa, certo? Porque esse instrumento nós já iniciamos um processo de trabalho nele, mas aí agora nós vamos concluir esse processo de trabalho. Aí nós vamos também remover os pistos, certo? Para vocês verem como é o processo de remoção, certo? Aí agora a gente tem que ter com cuidado, certo? A gente vai folgando devagarzinho e aí coloca numa superfície firme também para que ele não venha a cair no chão, certo? Porque como já falamos aqui, esse material é um material frágil e se ele cair no chão, corre o risco de empenar e causar um dano muito maior. E a questão até do pisto, já desse instrumento, a mola, já tem a mola, que a gente primeiro bota a mola e o pisto. E a questão de outros pistos, essa mola fica dentro do pisto. Fica aqui dentro, aqui ó. Alguns pistos, a mola fica dentro do pisto. Já esse daqui, a mola fica fora, ó. Porque praticamente as peças tem a mola e tem um pisto. Por um exemplo, se perder essa mola, o pisto não vai funcionar, porque ele funciona com tipo uma mola, entendeu? Então é a questão mesmo e por exemplo, se tiver muito sujo, o pisto não vai funcionar muito bem dentro do corpo do instrumento do pisto, né? Onde ele fica. Bom, agora eu não sei se vocês repararam, certo? Mas uma coisa que eu acabei de fazer aqui, que foi ok, justamente colocar os pistos na ordem já de encaixe. Porque nós somos profissionais, já que nós temos experiência, mas mesmo assim, a título de organização, eu já coloco ele na ordem certinha. Aí nós temos aqui o pisto 1, o pisto 2 e o pisto 3. Eu já separei justamente na ordem, para que na hora que eu venha colocar ele de volta, eu tenho o meu trabalho facilitado, justamente por conta desse processo de organização também na realização do trabalho, certo? Aí agora eu vou chegar esse instrumento para cá, porque agora aqui ele não tem mais nada que ser feito. A parte que a gente precisa limpar é justamente essa que está em cima da mesa. Aí aqui agora a gente pode colocar ele num canto, e aí depois a gente retorna ele para cá e monta ele de novo. E tem um detalhe, né? Essa parte aqui que tem do pisto, que é a questão aqui de sujeira, não entrar. E a questão de essa limpeza aqui por dentro. Essa limpeza aqui por dentro tem que ter muito cuidado. Isso. Porque aqui como para não danificar o encaixe do pisto. Se tiver
arranhar, ou até danificar aqui dentro, tomar um tombo aqui, um furinho de nada aqui. Vai prejudicar o bicho. E também pode, e já era, como a gente pode se falar assim, já era instrumento, o instrumento já não vai funcionar Como ele era antes. como era antes. Ou até mesmo ele vai ser danificado, ele não vai prestar mais para o uso, né? Uhum. E danificar o instrumento por causa de uma besteira aqui dentro, complicado, né? Então tem que ter sempre esse cuidado. Então, Pois é. olha, aí tá tanto tempo aqui que a gente não consegue tirar ele. As bombas, essa Oh, parte de baixo. Essa parte aqui não consegue Ela tirar. ficou presa, ó. Ficou Olha isso tão aqui, preso. ó. Tá vendo? Isso. De tanto tempo. Aí aqui agora a gente vai ter que recorrer a meios, de certa forma, um pouco mais Agressivo, né? agressivos para remover. Como, por exemplo, talvez utilizar um alicate de pressão para fazer a remoção. Mas aí, muitas vezes a gente opta por nem mexer para não prejudicar o instrumento. A gente opta por nem mexer, a gente acaba deixando do jeito que está, certo? Justamente para não danificar e não prejudicar o E também instrumento. tem a questão que tem que fazer a limpeza, né? Isso. Fazer a limpeza aqui dentro, aqui, tem que Dessa jogar parte aqui. água com sabão para poder fazer a limpeza. Certo? E isso acontece bastante. Isso aqui é importante que vocês observem justamente por quê. Porque isso aqui é fruto justamente desse não Mau uso do instrumento. cuidado preventivo, certo? Desse não cuidado, do mau uso do instrumento, certo? Muitas vezes o músico não faz a limpeza preventiva e acaba acontecendo isso aqui que a gente acabou de mostrar. Essas peças estão presas, certo? E aí, para não correr o risco de acabar danificando o instrumento de alguma forma, nós optamos por deixar essas peças do jeito que está e em outro momento a gente tentar remover. Mas talvez ele fique desse jeito que está aqui. Porque o processo que a gente precisa realmente limpar é o quê? É esse aqui. É isso aqui que a gente precisa limpar realmente. E também porque ele não afeta justamente no quê? Que a gente possa pegar uma escova e limpar esse interior. Certo? Nós podemos pegar uma escova e passar aqui dentro, tirar qualquer tipo de sujeira e aí já deixar ele limpo, certo? Para colocar os piches de volta e aí ele continuar um instrumento bom, tranquilo e apto para uso. E fala com o pessoal que isso aqui pode estar trabalho, mas sai. Mas como o nosso colega Luizinho falou, em outro momento a gente pode até justamente mostrar como é que tira, né? Com cuidado, para poder não danificar o instrumento, né? Porque já teve muito problema isso aí, de muito tempo ficar aí, e a gente tem como eu posso falar assim, um pouco mais agressivo, a gente tem que bater ali para poder folgar, porque a rosca está dura ali. invasivo, ou do tipo. Então vamos A gente ver vai mostrar como faz a limpeza, né? Bom, aí, gente, como eu vinha falando, agora nós vamos fazer o quê? Dar uma noção, certo? De limpeza mesmo do seu instrumento, de como você cuidar para manter a limpeza do seu instrumento, deixar ele limpo, para que justamente você não tenha dificuldade na hora de remover as bombas ou até mesmo os pistos que, por conta do acúmulo de crosta, de saliva, porque o que prende, na verdade, a saída, o que dificulta a saída das bombas do instrumento é justamente o acúmulo de saliva e a não remoção dessa saliva e limpeza dele, certo? E aí, para fazer isso é uma coisa muito simples, que pode ser feita em casa tranquilamente, certo? Que é o quê? Detergente líquido, esse detergente de lava-prato normal, certo? Sabão neutro e água. É uma coisa bem simples, basta você ter um recipiente para você colocar a água, um balde, uma bacia, qualquer coisa que é simples você encontra em casa, uma bucha de lava-prato. Não usa a bucha que sua mãe lava o prato, certo? Compra uma bucha especificamente para limpar o seu instrumento. Inclusive é importante até porque você, lembrar que você tem que ter o material de limpeza do seu instrumento, que é aquele material que você vai deixar guardado para que você, sempre que precisar, você fazer a limpeza do seu instrumento com aquele material. É o kit de limpeza do seu instrumento. Eu tenho meu kit de limpeza do meu instrumento. Ribamar tem um kit de limpeza do instrumento dele. Nós temos kits em casa justamente para quê? Para que quando a gente quiser, quando a gente precisar, a gente limpar o nosso instrumento com o nosso material. E aí o que é que eu faço? Simplesmente eu pego a água,
acrescento um pouco de sabão neutro, né? E aí dou uma misturadazinha para criar uma espumazinha. E aí eu começo o processo de limpeza. Eu vou pegar essa daqui, que ela está um pouquinho mais suja, mais com uma certa quantidade de crosta. E aí o que é que eu faço? Eu só pego. E cuidado, Com cuidado, não precisa fazer com muita força. Não, pode... Aqui, ó, minha mão, eu só estou fazendo uma pressãozinha com a mão direita e movimentando a bomba. Certo? Isso aqui já é algo que faz a limpeza. Certo? Quando eu terminar de mexer aqui, eu já vou mostrar o resultado. Certo? Aqui já está, olha a diferença. Certo? Mas eu vou continuar, para vocês poderem observar como que vai ficar realmente a diferença. Eu vou deixar a parte de baixo da bomba sem limpar, e aí eu vou mostrar para vocês como que fica realmente. Isso é um processo simples, prático e fácil aqui, coisa de segundos, certo? Nem um minuto eu tenho aqui passando a mão e já está praticamente limpo, certo? E é uma coisa fácil que dá para você fazer em casa, certo? E você já observa que a limpeza do instrumento não é nada difícil. Não é um bicho de 7 cabeças fazer uma limpeza do instrumento, é uma coisa simples. E também nessa parte aqui pode usar até o bombril, né? Ó, aqui, olha a diferença. Com pouco tempo de limpeza, olha a diferença. A parte de cima e a parte de baixo. Que eu ainda nem fiz, e eu nem fiz muito esforço. Foi uma coisa boa, eu só fiz molhar com um pouquinho da reação. Isso aqui é a reação química, certo? Do sabão, próprio sabão, certo? E aí ele já deixa dessa forma. Eu vou continuar aqui para vocês verem como é que vai ficar a bomba no final das contas. Aí você lembra de esfregar bem, com calma, certo? De cima a baixo. Percebam a diferença de uma bomba para outra. É isso aqui que eu estou falando. Isso aqui é uma coisa simples. É uma limpeza simples que dá para você fazer em casa. Certo? Lembrando que, mesmo pelo fato de você só estar usando sabão e água e bucha, mas mesmo assim é importante você ter cuidado na hora de fazer essa atividade de limpeza. Se você for uma criança, peça ajuda a uma pessoa maior, peça ajuda a seu pai, peça ajuda a qualquer pessoa, porque isso aqui, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, certo? Porque o cuidado é mais importante do que tudo, em qualquer tipo de atividade. E aí vocês podem observar agora a diferença entre a bomba que não estava, que aqui está limpa, e a que não está. Então, isso aqui é algo simples que dá para a gente fazer em casa. Eu faço, pelo menos uma vez no mês, eu faço esse tipo de limpeza no meu instrumento. Pelo menos uma vez no mês eu faço isso aqui no meu instrumento. Justamente para deixar ele limpo o suficiente, certo? Para que eu não tenha dificuldade na hora de utilizar ele. Eu vou limpar a outra bomba, certo? E aí eu vou mostrar a vocês como é que ficou. Como é que vai ficar no final, certo? A bomba depois de limpa. É uma atividade fácil, é um processo fácil, certo? Não é cansativo. Com coisa rápida você faz isso. E aí também só está explicando na parte das bombas, né? Eu também pode querer lavar o instrumento como um todo, né? Um exemplo. Tranquilo também. É uma coisa bem fácil. Pega rapidinho, né? A parte mole a parte mole, a parte amarela, né? A parte amarela em uma bacia maior, água e sabão, chegou, passou nele. Nunca passar essa parte, a parte mais grossa da bucha, senão vai arranhar o instrumento todo. Exatamente. Aí a parte mole com água, sabão, esfregou ele todo, depois pega e joga uma água limpa corrente, aonde você achar de melhor. Jogar uma água limpa, primeiro lavar com água e sabão, passar nele todo e depois jogar uma água limpa para poder enxugar e depois enxugar o instrumento com
Uma flanela. Ou uma Basicamente é bolinha de isso. gosto, alguma coisa assim, um molinho. Com a flanela enxugou o instrumento, o seu instrumento já está limpo. Só manutenção É, a gente vai já tá feita. se quiser jogar uma água aqui por dentro, jogar água aqui por dentro, sacudir ele um pouco, botar as bombas, sacudir ele um pouco para ver se sai alguma crosta de dentro, entendeu? Alguma poeira que tiver dentro. Basicamente é isso aqui, não tem segredo nenhum Exatamente, não de tem. limpeza de instrumento. Agora, assim, ter cuidado, né? Um exemplo, não botar em bacia de... Às vezes aquelas bacias de metal. Isso. Se Se não você colocar na lavanderia de casa também pode. Aquelas lavanderias de plástico para poder não arranhar o Tranquilo, instrumento. é uma lavanderia de casa mesmo, que fica no quintal, um lugar que você pode usar, que é aberto, dá pra você fazer. Pode fazer tranquilo também. Certo? Aí, só para finalizar aqui essa parte, eu vou mostrar para vocês, certo, o produto final, certo, desse processo de limpeza. Lembrando que isso aqui é só uma exemplificação, porque a gente ainda poderia terminar de limpar todas essas bombas, certo? Geralmente eu faço isso, eu limpo todas as bombas. Isso aqui eu só estou mostrando essa, porque se eu for parar para limpar todas essas bombas aqui, eu acredito que não vai demorar muito, certo? Mas isso aqui é só vocês terem noção, certo? Vocês terem noção de como é que se faz esse processo. Se isso aqui que eu estou fazendo nessa, se aplica a todas. Agora, uma coisa só que eu vou ter que falar para vocês, certo? Que é principalmente para os instrumentistas que estão dizendo de bocal, metal, certo? De pisto. Certo? Que é o seguinte. Bom, só para finalizar aqui, como ficou a diferença. Certo? Observarem como era o antes e o depois. Está totalmente sujo e cheio de crosta, agora está limpa. Tranquilamente, aqui você enxugando, fazendo a lubrificação certinha, essa bomba aqui ela não trava. Ela pode entrar e sair tranquilamente. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. É que na hora de lavar aqui o pisto, jamais usem essa parte áspera da bucha. Use sempre a parte amarela. Certo? Justamente para evitar de você danificar essa parte aqui, ou ocorrer algum tipo de arranhão nessa parte, né, no pisto do instrumento. Por quê? Porque isso pode danificar, certo? Danificar a mecânica do instrumento. E o pisto tem a dificuldade para se mexer, certo? Se movimentar no espaço que é destinado para ele no instrumento. Aí, como é que vocês vão fazer para limpar um pisto? Simplesmente você pega aqui, ó, a parte mole da bucha e vem aqui, esfrega. E tem esses orifícios aqui que você pode pegar uma escova velha e passar por uma dentro. escovinha, passar por dentro, porque aqui acumula também uma sujeirinha, mas é basicamente isso aqui, ó, você limpa ele dessa forma. Passa na bucha, a parte mole. E joga água limpa, né? Isso, água corrente, chega aqui embaixo, na pia mesmo, aqui. Ó, ela veio. Pronto, e aí enxágua ele tranquilamente. Pronto, e essa aqui é o processo de lavagem. Passa uma flanela para Passa a enxugar flanelinha aqui, certo? E aí você ir fazendo isso aqui, você vai remover qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de crosta, que venha excesso de óleo, certo? De óleo lubrificante, porque quando você coloca óleo lubrificante em excesso, ele acaba ficando pesado, com dificuldade de movimentação, porque o óleo limita o movimento dele, certo? Então você consegue fazer qualquer tipo de limpeza, tirar qualquer tipo de sujeira dele, fazendo essa limpeza. Aí vocês observem que é algo simples. É algo simples que dá para você fazer dentro de casa, não é difícil, certo? Não é nada elaborado demais. Você acha esse produto aqui em qualquer supermercado, você encontra. Uma bucha você encontra em qualquer supermercado. Água corrente, nada demais. E a questão mesmo da lubrificação dos pistons, alguns músicos cometem alguns erros. Eu já vi músico botar óleo de comida no piston. Nunca faço isso. Óleo de comida, pensa que vai poder deslizar, não, porque o óleo de comida ele é grosso. E o espaço entre os pistons e onde ele fica é pequeno, aí tem que ser um óleo bem fino. Então jamais coloca um óleo de comida.
Tem um aluno nosso que ele botou óleo de comida nos pistos. Quando ele falou, professor, para aqui, quando eu aperto o pisto, ele sobe lento. Eu falei, você botou o que no pisto para poder? Ele não, coloquei óleo de comida. Aí não danificou o instrumento, mas tem que fazer a limpeza para poder remover o óleo, todo o óleo de comida, para poder o pisto funcionar perfeitamente, né? Então a questão da lubrificação dos pistos, até das bombas, tem um óleo específico que se vende, mas infelizmente esses óleos são caros. O que a gente aconselha, quando você não tiver esse óleo, é jogar um pouco de água. Jogar um pouco de água no pisto. Na questão de última hora, precisar de um óleo, um óleo sim, pinga um pouco pinga um pouco assim, só um pouquinho mesmo, pronto, e encaixa o instrumento. Não precisa fazer muita coisa. Não precisa encharcar o pisto todo do óleo, senão ele vai ficar pesado e na dificuldade da execução do instrumento, ele pode prejudicar na hora da execução do instrumento. Então, coloca um pouquinho de óleo aqui, coloca ele, roda ele um pouquinho, bate para poder dar um lubrificado. Lembrando que essa limpeza é necessária ser feita no instrumento inteiro. Nós não fizemos no instrumento inteiro porque o tempo não ia ser curto para a gente fazer isso, certo? Mas o importante é que se faça no instrumento como um todo, certo? Mas só que como eu volto a falar, como esse instrumento a gente já vinha trabalhando nele, então ele já estava com 80% do processo de limpeza dele adiantado. Aí só me faltava essa bomba aqui, que eu acabei de fazer o processo de limpeza, e aí ele está completamente pronto. Ele está pronto já, ele pode ser utilizado, certo? Tranquilamente. Agora deixa eu só enxugar aqui essa mesa, certo? Para gente poder... Que é importante também isso, viu, gente? Vocês fazerem... Aqui, como eu falo, enxugar o lugar, limpar tudo bonitinho. É um pouco de improvisação, né? Porque na hora, muitas casas não tem aquela lavanderia no fundo lá, né? Aí pode chegar no quintal, no fundo, com uma bacia de plástico, um balde. Sem problema nenhum. Mas sempre com cuidado e fazer essa limpeza do instrumento, entendeu? Sem pressa, sem agonia, para poder não danificar o seu instrumento, né? Então... Porque uma coisa que é prática desse processo de reparo de instrumentos é justamente que você precisa ter calma. Você não pode fazer qualquer tipo de serviço sem calma e sem cuidado. Se você fizer de qualquer forma, você pode acabar danificando o instrumento. Ao invés de resolver o problema, olha a diferença. Vou remover a bomba. Depois do processo de limpeza, ela ficou muito mais leve, certo? E aí agora ela entra e sai dessa volta do instrumento tranquilamente, certo? Aí estamos fazendo aqui o processo de montagem dele. Como eu falo, recapitulando, esse instrumento aqui eu já vinha trabalhando nele, nós dois já vínhamos trabalhando nele, e aí por esse motivo ele está quase que com o serviço completo, está 100% pronto já no instrumento. Tanto é que as bombas dele entram com facilidade. E a questão a questão, vamos explicar um pouco a questão do pisto. O pisto, eles têm alguma diferença, um exemplo. E já o pisto, aquele pisto de certos instrumentos, o pisto já tem a... Deixa eu pegar aqui de jeito. Aqui, primeiro tem uma mola e tem um pisto. E já a questão de outro instrumento, a mola já fica dentro do pisto, olha como é. Interna. Então já perceba que já tem esse encaixe. Esse encaixe já é específico para cada instrumento, entendeu? Um exemplo, se eu pegar esse pisto e botar aqui, não vai, ó. Mas pelo tamanho, o formato, tudo direitinho, né? E vamos para o pessoal ver a diferença, porque o pessoal tem alguns instrumentos que são diferentes, não é justamente isso, essa questão da diferença, certo, que há entre determinados instrumentos, certo? Até mesmo instrumento da mesma família, só que de marcas diferentes.
às vezes o encaixe do pista é diferente, a guia é diferente, a furação é diferente, justamente por quê? Porque é um processo de engenharia, certo? É uma atividade de engenharia de fato. Bom, aí como eu estava falando, você que a gente precisa ter cuidado, tem que observar justamente o quê? O processo de encaixe de cada um dos pistas. Aí esse aqui, ó, seguindo a numeração, esse aqui é o pista de número 1. Então ele deve ser encaixado aqui nesse espaço, certo? Ele deve ser encaixado justamente nesse espaço para que você tenha que o fluxo de ar possa correr tranquilamente, certo? Pelo instrumento como um todo. E nunca façam, por exemplo, se tiver o pista tiver dificuldade de entrar, nunca bata, nunca faça esforço nenhum. Ele e aí você vai formando, ó. Nunca faça esforço nenhum nesse pista. Você tem que colocar, ele tem que entrar naturalmente. Porque ele tem uns encaixes direitinho, ele já fez o processo de limpeza, essas coisas, então ele tem que encaixar perfeitamente. Ele não... Ó, é tudo uma questão de observação. Você chega aqui, você observa onde é que vai, a guia certinha, certo? Segura pra mim, obrigado. Certo? Aí você vai encaixar a guia certinha, e aí depois que você encaixou a guia, você vai achar a posição correta do encaixe da rosca do instrumento, certo? E aí você vai, mas não adianta apertar, fazer força, fazer algo do tipo, porque não vai. Você tem que... Isso aí, fazer esse tipo de movimento, calma, ó, aqui, ó, vai prejudicar o instrumento. Justamente, né? Ó, aí é um encaixe certinho, certo? Aí tem que ter, justamente, tem que ter muita calma na hora de montar ele, para que você não venha nesse processo de montagem, você não venha danificar o instrumento. E aí você, no final das contas, você pode, por conta de um pequeno momento, você venha a ter um prejuízo muito maior, certo? Você pode vir a perder o seu instrumento, certo? Por causa de uma besteira, né? Por causa de uma bobagem, justamente. Porque muitos... questão de alguns instrumentos aqui, que tá lá mostrando que é a sucata, foi questão de manuseio do instrumento, do músico, né? Por exemplo, ele quebrou uma parte do instrumento que não existe mais conserto. E não tem nem como repor. Aí muitas vezes a gente aqui, agora mesmo, eu estou fazendo com calma para pegar o encaixe certo, para não ocorrer nenhum tipo de problema na hora de fechar a bomba. Você vê que é algo que realmente tem que ter calma, certo? Não adianta ficar com pressa, porque se colocar de qualquer jeito, colocar de uma maneira errada, equivocada, vai acabar danificando o instrumento. Então, isso aqui é justamente o processo, só uma noção básica, certo? De limpeza de fato do instrumento, certo? E que aí, você que toca, seja instrumento de pisto, como trompete, trombone de pisto, trompa, bombardino, você pode fazer, mas também quem troca instrumentos de varo, de rotor, claro que com os devidos cuidados, também pode fazer esse tipo de limpeza, de remoção de bomba, de limpeza, de remoção de sujeira, certo? Justamente para que você tanto não perca a funcionalidade, com relação à funcionalidade, e também com relação à execução. Na hora de executar, você precisa mudar a afinação rápido do seu trombone, vamos supor. E aí você está com a bomba presa. Como é que você vai fazer essa variação de afinação? Você precisa afinar com relação aos outros companheiros de naipe. E aí você precisa fazer isso e você não consegue porque a bomba do seu instrumento está presa, está travada, e aí você não consegue fazer isso. Então isso vai acabar afetando até a sua performance musical. Então é importante, eu venho aqui, na verdade, até para finalizar, falar justamente da importância de você ter esses pequenos cuidados, certo? Com relação de reparo de instrumento. Aí, gente, agora que nós fizemos todo esse processo, tivemos essas noções de pequenos reparos e até mesmo noções de limpeza do seu instrumento, que vocês podem fazer mesmo dentro de suas casas, eu e meu amigo Ribamar, nós viemos aqui nos despedir de vocês, certo? Finalizar essa primeira oficina, certo? E nos despedir de vocês. E aí, agora eu deixo a palavra com o Ribamar, para que também ele possa dizer algumas palavras. Certo.
aprendemos um pouco, né? Uma noção básica, assim como a limpeza do instrumento, uma coisa básica mesmo, né? Para poder o seu instrumento estar limpo e conservado para o manuseio do instrumento, né? Então, me despeço aqui, até a próxima oficina.